Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. A lição 3, características das Escrituras. Ela é uma sequência da lição 2 que os irmãos estudaram, certamente no domingo passado, que falava a respeito da inspiração das Escrituras. E a lição 2 decorre da lição 1, a formação do cânon bíblico. Então, essas três lições estão conectadas, né? Essa lição 3 fecha exatamente aquela parte que nós chamamos de introdução bíblica, ou de bibliologia, ou teologia das Escrituras, como queiram chamar. E nós temos aqui característica das Escrituras, o texto base em classe, a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a seguir, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido e que desde a tua infância sabe as sagradas Escrituras, desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, as quais podem fazer-te sábio para dentro da salvação por meio da fé que existe em Cristo Jesus. Toda a Escritura é soprada por Deus, eu gostei da versão, soprada por Deus, e também útil para ensino, para refutação, para correção e para disciplina na justiça, para que o homem de Deus seja qualificado, gostei muito dessa versão, qualificado e totalmente equipado para toda boa obra. Ela tem 3 pontos principais. O primeiro é característica das Escrituras. Segundo, regra de fé e prática. Terceiro ponto, as Escrituras superam a tradição. Eu não sei se é comum fazer essas leituras antes, mas é porque eu sou o mesmo professor. Sou pastor ordenado há mais de 20 anos, fui missionário. Há 18 anos eu trabalho como professor universitário na área da sociologia, da história e também na área da teologia, há 10 anos ali na FACEB, Faculdade Assembleana, e outras instituições. Enfim, e nós queremos compartilhar com os irmãos as 4 qualidades, como já estão apontadas aqui na lição, a respeito das Escrituras. Você pode chamar de qualidades das Escrituras, característica das Escrituras, o termo é muito bom, ou, se quiser também, atributos das Escrituras. Características, qualidades ou atributos dá na mesma, e são 4: autoridade, clareza, necessidade e suficiência. São basicamente esses 4 pontos aí que nós temos que trabalhar. A primeira característica é a autoridade. Evidentemente que nos dias atuais não é muito fácil falar sobre a autoridade das Escrituras. Os movimentos da década de 60, 70, tanto o movimento da teologia negra de William Conner, movimento da teologia feminista, movimento hippie, esses movimentos, de uma certa maneira, ensinaram as pessoas a subtraírem ou subverterem qualquer tipo de autoridade. O nosso país é um exemplo muito claro da falta de respeito às autoridades. Agora mesmo, 3, 4 dias atrás, alguém, de maneira bem direta, chamou o presidente do país de vagabundo. É claro que eu não estou aqui para entrar em questões políticas, jamais. Mas o Brasil todo ficou sabendo disto, né? E, de uma certa forma, é uma outra autoridade. Aí você observa a falta de qualidade das nossas autoridades, uma autoridade chamando a outra autoridade de vagabundo. E é simplesmente o presidente da República Federativa do Brasil que foi ultrajado com esta ofensa. Nada de questão partidária, apenas informativa. Isso foi veiculado em toda a mídia, não é verdade? Então, não é fácil falar de autoridade. Paulo, em Romanos capítulo 13, traz um tratado sobre autoridade. E a primeira tese de Paulo é que todas as autoridades são constituídas por Deus. Isso é ponto, né?
Você não paga a sua energia, a sua conta de água. As empresas que têm a concessão, portanto, têm autoridade de fornecer energia, fornecer água, e, portanto, se não houver pagamento, cortam água e cortam energia. Claro que não está em questão aqui o bom serviço que essas empresas prestam. Então, é um tema difícil e vivemos nesse dilema. Uma das provas mais clarificadas que existe sobre não termos intimidade com esse tema é atualmente a maneira como nós criamos filhos e a maneira como eles respondem à nossa criação. Criações que não impomos limite, criação em que não aplicamos uma pedagogia cristã, bíblica, mas procuramos criar os nossos filhos em outras perspectivas, certamente gerará uma geração de filhos que não se submetem à autoridade dos seus pais. Paulo, falando sobre isso, ele diz lá em Efésios capítulo 6, filhos, obedeçam vossos pais. Mas depois ele apresenta uma qualidade ainda mais rigorosa e mais exigida, que é a honra. Então, os filhos, além de obedecer, eles devem honrar pai e mãe. Então, obedecer, Paulo diz que é um princípio universal, é uma questão de justiça. Filhos, obedecei pai e mãe, porque isto é uma questão de justiça, é um princípio universal e também um princípio bíblico, ou vice-versa. E aí Paulo diz, filhos, honrem os vossos pais. Honrar é tê-los na mais alta estima. Então, os filhos que foram bem-sucedidos na vida, obedeceram os seus pais, mas hoje os coloca para morar naquele barracão, que é climatizado por aquela telha maldita chamada 366, esses filhos não estão honrando os seus pais. Não estão honrando. Os filhos que têm bom conforto, têm uma certa emancipação financeira, mas que para ajudar os pais, espera que eles mesmos falem das suas necessidades. É bom lembrar que a geração dos seus pais não é a nossa geração. A geração deles, a cosmovisão deles indica o seguinte, que para eles obterem a tua bênção, a tua ajuda, a tua grana, o teu dinheiro, a tua provisão, eles terem que contar as suas necessidades. Isso simplesmente significa que eles têm que se humilhar para você. Então, o filho que ajuda os pais somente nesses termos, nessas condições, nunca soube o que significa honrar. Pode até obedecer, mas honrar ele não sabe o que significa isto. E essa lição está tratando da questão da autoridade. É claro que existe um conjunto de autoridades, O próprio Jesus fala sobre isso quando ele diz, eis que toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Vocês lembram quando Pilatos disse, olha, eu tenho autoridade para te soltar. Como é que Pilatos tem autoridade para soltar aquele que tem toda a autoridade? Isso é incoerente, não é? Não há lógica nisso. E lembra que Jesus disse, toda a autoridade é me dada. Na língua grega, essa palavra é exousia. Eu não domino muito o grego, mas o hebraico também não. Então, quando Jesus disse, eis que toda autoridade, eis que toda exousia, ou seja, é autoridade, não é poder. Poder ele já tinha todo o poder, ele sempre teve todo o poder. Agora o Pai lhe dá toda a autoridade. E aí Jesus diz para Pilatos, você tem autoridade para me soltar? A autoridade que você tem para me soltar é a autoridade que você recebeu de mim. Então você quer me soltar, me pôr em liberdade com a autoridade que não é tua, é minha, porque toda autoridade deriva de mim. É mais ou menos isso nas entrelinhas do que Jesus quer dizer. Então, e aí a gente, como crente, cristãos, evangélico, gospel, eu não sei qual é o melhor termo que você gosta, a gente fica pensando se nós temos facilidade com essa temática de autoridade. A autoridade de Deus, a autoridade de Jesus, a autoridade e o governo do Espírito Santo na igreja, a autoridade pastoral. Com a ascensão do iluminismo no século XVIII, na segunda metade do século XIX também, nós tivemos uma divinização da razão.
razão recebeu o status de divinização. Então, todo o conhecimento científico suplantou o conhecimento religioso, e qualquer verdade só poderia ser aferida se fosse observada ou experimentada. E aí começa uma desconstrução da verdade. Lembra que o paradigma da Idade Média, o paradigma que vinha lá de Aristóteles, era que Deus era o motor móvel que a tudo movimentava. Então, tudo gravitava em torno de Deus, chamava isso de teocentrismo. Agora, a partir da modernidade, principalmente com vários movimentos, século XVI, Renascença, século XVII, XVIII, nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e, finalmente, o Iluminismo. Então, o homem pôs os pés no mundo moderno. E o homem passou a ter uma nova cosmovisão. Agora não é mais Deus no centro, é o próprio homem no centro, aí muda o paradigma. As pessoas passam a pensar e a ver todas as coisas segundo sua própria visão. Isso é antropocentrismo. Então, com isto, a verdade que sempre foi absoluta a verdade passa a ser relativa. As questões morais, que sempre foram bem delineadas, bem definidas, historicamente, inclusive no texto bíblico, agora moralidade é questão de gosto. E as coisas mudam exatamente aí nessa transição, século XVI, XVII e XVIII. Então, o homem moderno até criou um slogan, e era mais ou menos assim: os homens estão cada dia melhores. Aí é claro, vem o século XIX e na transição para o século XX, logo no início tem a Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas são dizimadas e ficou provado que os homens não estão cada vez melhores. Então, com isso, sempre teve em questão, aí, a partir da modernidade e também agora da pós-modernidade, a questão da autoridade. Então, não é fácil dizermos que a palavra de Deus, a Bíblia, é autoritativa. Isso nem soa bem, né? É autoritativa. Esse termo não nos soa bem. As pessoas que nasceram aí nas décadas de 40, 50, 60 e 70, elas se dividem em dois polos. Os que aprenderam a reconhecer a autoridade, seja a partir da sua família, seja em uma construção cívica militar, e aqueles inteligentinhos da academia, da universidade, que aprenderam a subtrair qualquer forma de autoridade. Então, o Brasil gira em torno desses dois polos até hoje. Mas, a maneira antiga, nós insistimos em dizer que a Bíblia tem a autoridade. Autoridade sobre todas as questões. Ela é tão odierna quanto o dia de amanhã. É claro que quem lê a Bíblia deve estar com a Bíblia na mão e com um jornal na outra mão, para manter-se cada dia atualizado, contextualizado com a cultura. A Bíblia não é retrógrada nem antiquada. Ela sempre tem uma mensagem nova, ela continua transformando, ela continua nos purificando, ela continua nos vivificando e ela continua nos colocando no centro da vontade de Deus. E aqui o autor diz: na medida em que lemos a Bíblia, somos persuadidos a aceitar suas reivindicações, porque ela mesmo reivindica que ela é palavra de Deus. O texto que nós lemos, o texto aqui base da revista, Paulo está dizendo no versículo 16 que toda a Escritura é inspirada, ou seja, soprada, é o sopro de Deus, né? No grego, que eu não domino muito, eu já falei, né? É o theopneustos, ou seja, Deus soprou. Ele expirou, e aí veio o sopro dele, e ele sopra na mente de 40 autores. Essa inspiração é plenária, ela é plena, ela é completa, toda a Bíblia é inspirada, e ela é verbal. Deus mesmo pede que, por exemplo, Moisés escreva, Jeremias escreva, Esdras escreva, Daniel escreva, Ezequiel escreva, Novo Testamento muita gente escreveu. Então Deus se revela. Aquilo que Ele quis que soubéssemos acerca dEle, do poder dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, do poder dEle, aquilo que Ele quis que soubéssemos, Ele se revelou.
Não adianta você ir ao monte e buscar uma nova revelação. Não há. Não é? Preferível que você venha aqui para a igreja gozar, se realizar com a revelação que já foi dada. Não há mais nada a ser revelado. Eu lembro que eu tenho alguns livros escritos. Na época eu estava escrevendo um livro de Apocalipse, tem 10 anos. E aí eu conheci um irmão e ele disse: eu também estou escrevendo um livro de Apocalipse. Eu disse: legal, bora trocar referenciais, compartilhar. E eu digo: como é que você está escrevendo? Quais são os autores que referenciam a sua escrita? Ele disse: só um. Quem? Eu mesmo. Como assim? Não, Deus mesmo me revela. Mas como assim? O Apocalipse já é revelado. O Apocalipse já é revelado. Na antiguidade, a partir do 1º século, e antes também um pouco, quando as pessoas iam inaugurar uma obra pública, lá tinha uma placa, tipo aquela placa ali bonita ali, ó, da lição. E havia um pano, um véu sobre aquela placa, né, ocultando o seu conteúdo. Na hora de inaugurar a obra, tirava aquele pano, aquele véu, aquele tecido, aparecia e era revelado todo o conteúdo daquela placa lá, certo? Isso chamava-se de Apocalipse, ou seja, tudo seria revelado na hora da inauguração. Então, o Apocalipse é a revelação de Deus. Aí o irmão falou: não, é porque quando eu venho no Eixão, por volta de umas 3 horas da tarde, deve ser quente, né? 3 horas da tarde, dentro do eixo, multiplica isso por 100. E aí Deus me revela detalhes do Apocalipse que Ele não revelou para João. Como assim, cara pálida, né? Como assim? Enfim, eu acho que 3 horas da tarde, dentro do eixo, todo mundo ficava com muita dor de cabeça por conta do alto calor, e aí vinham os devaneios, né? Os devaneios ou ilações, né, imaginárias. Então, a Bíblia, ela tem autoridade, porque ela é a palavra revelada. As lições anteriores já trabalharam 3 questões. Inspiração: Deus inspirou a sua palavra, inspirou os seus autores, 40 autores. Depois tem a inerrância: Ele inspirou a sua palavra, portanto, a partir nos próprios autógrafos, nos originais da sua palavra, não havia nenhum erro. Portanto, ela é inerrante. Ela é inerrante porque essa inerrância provém da sua inspiração. Então, além dela não conter erros, ela também é infalível. Aí você tem a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras. Ela é infalível por quê? É óbvio, ela não falha. Ela apresenta, dentro de uma estrutura muito lógica, a fé monoteísta, a fé messiânica, a fé em Jesus e a fé nas promessas de Jesus. Então, você tem aqui a sua fé. Como disse Deus, o próprio Jesus disse: tendes fé em Deus. Então, você tem fé em Deus, você tem fé nas promessas de Deus. É possível isso dar errado? Não é possível, então é lógico. A fé não é só uma estrutura emotiva, não é? Falam de vários tipos de fé, inclusive a fé psicológica. A fé psicológica, eu não sei entender, eu não sou da área, mas talvez seja mais ou menos assim. Mas eu acho que ela não é trabalhada pela psicologia, mas pelo senso comum mesmo, né? Você vai passando em frente a uma lotérica e aí dá vontade de fazer uma fezinha, né? É claro que você nem percebe que há uma probabilidade de você não ganhar, é 1 em milhões, não é isso? Mas a sua fezinha psicológica vai lá e você gasta o seu dinheirinho pensando que vai ganhar. O senso comum chama isso de fé psicológica, né? A nossa fé, ela também pode ser fé emotiva, mas não é uma fé emocional. Mas a fé, em termos gerais, ela pode ser entendida como uma categoria também racional. Eu lembrei do pai do existencialismo moderno, Soren Kierkegaard. Ele disse que a fé é um salto no escuro. Só que não. A fé não é um salto no escuro.
O escritor aos Hebreus disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então a fé não é um salto no escuro. Tem gente que acredita nisso. Foi o Kierkegaard que inventou essa questão. Um dia o irmão falou: pastor, mas o Kierkegaard tem razão mesmo. Porque se me disserem que o peixe, ele já muda logo para a baleia engoliu Jonas, eu acredito. Mas se me disserem que Jonas engoliu a baleia, eu também acredito. Fé é isso. Só que não, né? Que não. A fé não é um salto no escuro. A fé é uma estrutura lógica, porque a fé ela parte do que você ouve e do que é reproduzido pelo seu coração. E quando a Bíblia apresenta a palavra coração, tanto no Antigo e no Novo Testamento, isso tem a ver com 3 questões. Tem a ver com a sua capacidade intelectiva, cognitiva, com a sua razão, com a sua maneira de pensar e de refletir. Tem a ver com a sua volição, com a sua vontade, o poder de fazer escolhas, e também tem a ver com as suas emoções. Então, aqui o autor diz que a Bíblia é o padrão definitivo de verdade. A autoridade das Escrituras vem da sua inerrância. Então tem um tripé: inspiração, inerrância e infalibilidade. Desse tripé vem a autoridade da Bíblia. Uma outra questão é a clareza da Bíblia. O autor diz aqui que desde os tempos de Moisés, essa está nela implícita, ainda que algumas passagens sejam mais difíceis para a nossa compreensão limitada. Se não fosse clara, não poderia haver o mandamento para ser ensinada às crianças. É bom informar os irmãos que nessa clareza das Escrituras, e ela de fato deixa tudo clarificado, há uma clareza interna na Escritura, que quando você a lê, ela mesma reivindica ser a palavra de Deus. Há uma clareza externa quando você a lê, Deus ele revela a palavra dele, o Espírito Santo a interpreta para você. Então, isso é uma questão muito clara, e essa clareza das Escrituras começa com os reformadores. O principal lema da reforma, inicialmente, era o sola scriptura. Antes de vir os 5 solas, só tinha 3 solas: sola scriptura, sola fides e sola gratia. Depois surgem os outros solas, se tornando finalmente 5. Mas além desses 5 solas, só a fé, só a Escritura, só a graça, solus Cristo, soli Deo Glória, havia o tota Escritura. Os reformadores diziam que para termos uma verificação, uma certeza de toda a clareza da Escritura, nós deveríamos ler toda a Escritura. E é isso que Paulo fala: toda a Escritura é divinamente inspirada, soprada por Deus. Para quê? O texto diz, porque é útil para o ensino, é útil para a refutação, para a correção e para a disciplina na justiça. Então os reformadores insistiam neste tema. A Bíblia ela é clara. Mas ela é clara para quem? Para aqueles que têm uma mente cativa à autoridade dela. Para aqueles que submetem à autoridade das Escrituras. Para aqueles que submetem toda a sua vida, toda a sua maneira de pensar ao escrutínio das Escrituras. Se a gente não é subordinado à Escritura, ela não está sendo clara para nós. Então, toda a nossa maneira de pensar, de ver o mundo, as pessoas, as coisas, a vida, deve ser subordinada à Escritura. Paulo fala isso aos Filipenses, dizendo: levai todo pensamento cativo à obediência de Jesus. Todo pensamento tem que ser levado cativo à obediência de Jesus. Jesus, ele trabalha na mente cativa. Jesus trabalha na mente que lhe é subordinada. Os servos têm essa mente cativa.
essa mente que é submissa à vontade de Deus. Não há nenhum interesse nessa mente em fazer a sua própria vontade, mas submeter à vontade dele. Não há nenhum interesse nessa mente em andar por vistas, mas andar por fé. Eu até trabalho isto no meu livro, A Mente Cristã. Aqui eu trabalho que o intelecto é um dom divino. A nossa mente, ela foi nos dada, antes de tudo, para glorificarmos a Deus. Você glorifica a Deus com a sua inteligência? Pastor, eu sou muito inteligente. Você não tem noção. Pastor, olha, eu tenho muito conhecimento. No seminário, Deus me deu todo o conhecimento. Aqui na igreja os irmãos já até conhecem a minha oração. De tanto conhecimento que eu tenho, eu até agradeço a Deus. A minha oração, eu sempre digo: Senhor, muito obrigado, porque Tu me tens dado todo o conhecimento nos céus e na terra. Só que não. O seu conhecimento só é um bom conhecimento se ele glorificar a Deus. A sua profissão só é uma profissão eficaz se no exercício dela você glorificar a Deus. A sua mente, que tão inquiridora, cognitiva, racional que só é uma boa mente se for submissa a Deus. A Deus. O escritor aos Hebreus disse que Deus escreveria as suas palavras na nossa mente. E eu falo sobre isso aqui, a mente cristã, o modo de ser, pensar e agir do cristão. Uma outra coisa que o texto fala é a necessidade da Escritura, que a revista fala. Pode-se dizer que as Escrituras se tornam necessárias para 6 atitudes espirituais importantes e indispensáveis: conhecer o Evangelho, conservar a vida espiritual, evangelizar os pecadores, conhecer a vontade de Deus, edificar os crentes e treinar os obreiros. E treinar os obreiros. Tudo isso essa igreja faz. Eu estava vendo aqui, nos 2 painéis, os muitos projetos, Projetos para edificar famílias, edificar casais, crianças, projeto de missão. Isso tudo é para a glória de Deus. Então, qual é a necessidade da Escritura? É Deus se revelando através dela. Então, precisava de um manifesto escrito, não só um manifesto oral ou verbal, mas um manifesto escrito. Quando Paulo escreve a sua primeira carta, entre 53 e 55, que é a carta aos Tessalonicenses, a primeira. É o primeiro livro do Novo Testamento primeiro livro de Paulo que se tem notícia. E aí Paulo não teve o privilégio de ter em mãos os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O de Marcos, que foi escrito na década de 60, o primeiro. O de Mateus, o segundo, foi escrito na década de 70, o de Lucas na década de 80 e de João na década de 90. E Paulo, no ano 62 a 64, quando ele escreve essa última carta, 13ª carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ainda não estava no cenário esses livros sendo usados na igreja. Eles passam a ser usados na igreja em meados ou no fim da década de 60. Mas Deus revelou o seu próprio evangelho a Paulo. Mesmo não tendo as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Deus revelou a Paulo o que Paulo diz: o meu evangelho, o meu evangelho. Ninguém faz isso. Lucas não diz isso, Mateus não fala isso, Marcos não fala isso e João, nenhum deles dizem o meu evangelho, mas Paulo fala. E de fato Deus revelou tudo o que Paulo escreveu, foi revelação de Deus. Então havia necessidade de Paulo levar um manifesto escrito, uma palavra escrita para as igrejas dos gentios. Só para a igreja da Galácia havia Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia e mais 16 igrejas. Quando ele escreve aos Gálatas é porque havia pelo menos 20 igrejas na Galácia que precisava de um manifesto escrito. Então a necessidade
da Escritura é que as pessoas precisavam de um texto impresso em suas mãos para ler e, lendo, conhecer a Deus, conhecer os seus atributos, conhecer a sua vontade e conhecer a sua verdade. Os meninos aqui do louvor cantam muito bem. Muito bem. Mas talvez aqui não. Mas em muitas igrejas, inclusive na minha, nós demos uma tarefa para os rapazes e as moças do louvor que eles nunca irão conseguir cumprir. A tarefa que nós demos para eles é eles levarem vocês a adorarem a Deus. Segundo a Escritura, vocês nunca cumprirão. Só há uma maneira de você ser levado para adorar a Deus. É quando todos nós ensinamos, pregamos, afirmamos as verdades acerca de Deus. Você nunca vai adorar a Deus se você não conhecê-lo. Quando nós estamos dispostos a ensinar, não sobre nós mesmos, não sobre as nossas aventuras, não sobre as nossas famílias, não sobre as nossas mediocridades, mas quando nós estamos dispostos a ensinar sobre o poder de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, dizer que Ele é Espírito invisível, imutável, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Quando nós paramos de falar as besteiras sobre nós mesmos e nos propomos a falar sobre Deus, as pessoas começam a conhecê-lo e, consequentemente, a adorá-lo. Se não fizermos isso, não ensinarmos sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, mas ficarmos com essa ladainha, esse besterol pentecostal, recebe aí, manto, recebe aí, né? Diga para o seu irmão, se a gente não parar com essas idiotices, com essa falta de inteligência no púlpito pentecostal, as pessoas não irão adorar a Deus. Há um fenômeno que acontece nas igrejas evangélicas pentecostais, que, não vou exagerar muitos, mas jovens assembleanos, aqui, ali e acolá, têm abraçado o calvinismo. Todo mundo sabe disso, né? Mas não é por causa do calvinismo. Apesar que o calvinismo é um programa teológico que tem 500 anos de história, portanto, é um dos mais conhecidos e respeitados programas teológicos. E eles enxergam toda a vida, a cosmovisão deles é através dessa perspectiva da cosmovisão de Calvino. Mas não é essa a questão que eu quero entrar. Então, os nossos jovens estão aderindo ao calvinismo, a isso, aquilo, não é por causa propriamente do calvinismo, é por causa do púlpito nosso. O púlpito nosso que não tem palavra, que não tem poder, que não tem graça, o que tem é besterol, o que tem é gente dando promessa que Deus não lhe autorizou, o que tem é pessoas enganando, levando as pessoas a se tornarem somente o povo do sentir e nunca o povo do saber, só aumentando o índice de analfabetismo bíblico. O púlpito pentecostal é fraco, grita demais para compensar a falta de unção que não tem, cria um show de ilusões, de misticismo, de cultismo, de psicologismo, para compensar a falta de conteúdo que não tem. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Então precisamos ensinar em altíssimo nível as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, em altíssimo nível, no nível da Bíblia, no nível também do estudo, né, pastor Silso, bíblico, teológico. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos, sejam crianças, adolescentes, quando eles estiverem jovens, se nós não dermos um alimento puro, sadio, firme, resistente, capaz de formá-los a ferro e fogo, permita a minha expressão, se não fizermos isso, quando eles chegarem na universidade, na faculdade, nos 6 primeiros meses, o professor ateu, agnóstico, à toa, vai suplantar, destruir a fé frágil deles. O professor marxista dialético cultural vai roubar o coração deles. Tudo começa no púlpito. Calvino disse que o púlpito é o trono onde Deus governa a igreja. Púlpito não é lugar de besterol,
de pregadores stand-up, palhaços que tomam de conta do cenário das igrejas evangélicas, inclusive a assembleiana, recebendo ofertas caríssimas. E o povo também tem a sua parte, porque ficam bobos, esbabaquados, só sorrindo. Quanto mais ouve falar de casais, de família, mais há divórcios. Charles Haddon Spurgeon, há 200 anos atrás, já falava dos stand-up. Spurgeon disse naquela época que em breve faltaria pastores para alimentar as ovelhas e surgiriam palhaços para entreter os bodes. Vamos ensinar essa nossa garotada. Ensinemos-os hoje e amanhã nós teremos moças e rapazes poderosos nas Escrituras. Poderosos. Segundo ponto, suficiência. Essa parte aqui é mais difícil. Vamos só uma questão bem lógica. Perguntas. Os irmãos podem, se quiser me interromper, fazer perguntas. A Bíblia é suficiente? Sim, né? Ninguém tem dúvida disso. A Bíblia é suficiente, certo? Muito bem. Mas por que a gente tem campanhas na igreja? Por que nós trouxemos o sal grosso, a rosa ungida, a toalhinha suada e talvez fedida de alguém, o martelinho? Por que nós nos tornamos tão sincréticos? Pastor, mas a campanha é uma forma de se receber as promessas de Deus. Aí já entra uma filosofia errada, pragmatismo. Não importa se a campanha é certa, se usar o sal, a rosa ungida, o kit de beleza da Rainha Estel, o martelinha, a besteirinha lá das 7 quinta-feira ou das 7 sexta-feira, que fica parecendo que o protestantismo que nós seguimos é um protestantismo macumba. Não importa os meios, não importa se usamos isso e aquilo, importa que nós queremos obter a bênção de Deus. Como assim, irmãos? Você não precisa de nenhuma campanha para ser fiel a Deus, nenhuma campanha para permanecer fiel a Deus, nenhuma campanha para receber as bênçãos de Deus. Se você tivesse lido as Escrituras, ela já tinha te informado que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já nos abençoou, Ele está nos abençoando e Ele continuará nos abençoando. Então, a Bíblia é suficiente. John MacArthur, não quero dizer que com tudo eu concordo com tudo que ele escreve, mas ele escreveu um livro perturbador, Nossa Suficiência em Cristo. Ele fala que há 3 problemas que minam a fé da igreja: o misticismo, somos espirituais demais, não é? Qualquer coisinha nós entramos no mistério, no manto, no mistério onda, né? No aviãozinho, na unçãozinha de Jeová, na unção da pizza, não é? De Bíblia a gente não quer, escola dominical a gente não vem, né? Mas crescer em meninice a gente cresce. Até parece que nós lemos alguma Bíblia que não é a Escritura, que Jesus disse, olha, sede é infantil. Não, ele disse sede como as crianças, mas ele não disse sede infantis. Quando é que você vai parar com essas besteiras, essa meninice? Quando é que você vai se tornar um adulto na fé, amadurecido na fé? John MacArthur fala o misticismo. Isso que eu estou querendo dizer não descarta de forma nenhuma nos submetermos a uma vida de oração, uma vida de consagração, de jejum, pedindo que o poder do Espírito Santo nos envolva, nos dê poder, o poder do Espírito Santo nos leve a experiências extraordinárias e verdadeiras e legítimas com Ele. Não estou descartando isso, isso faz parte da vida cristã. A experiência, ela tem o seu lugar na nossa teologia pentecostal a partir de John Wesley. Suficiência das Escrituras. Uma outra coisa agora é, com todo respeito a quem tem formação,
Não está em questão se é bom ou ruim. Eu acho que deve ser bom, porque é muito caro, que é os cursos de coaching. Um dia desse eu estava dando um curso de pregação, aí o irmão falou: pastor, eu sou Master Coach. Eu, na minha ignorância, eu nem sabia o que era isso. Mas me falaram que era um curso que ele pagou, que o irmão lá pagou R$10.000. Eu fiquei imaginando, se ele tivesse usado esses R$10.000, e dava para pagar aí uns 2 anos de estudo aqui na faculdade da Catedral da Família, pelo menos, né? O curso inteiro. Olha aí, tá vendo? Entendeu? E ele disse: pastor, eu não conheço da área, não vou falar. Eu digo: olha, eu não sei, de repente isso é bom para ajudar as pessoas desorganizadas a organizar a sua vida, ajudar empreendedores falidos a ter uma perspectiva mais equilibrada sobre finanças, sobre dinheiro, sobre contabilidade, aprender a gerir a sua empresa. Isso deve ser importante. É importante, eu acredito, para organizar a vida das pessoas, a ensiná-las o caminho do planejamento, perguntar onde eles querem chegar e quais são os passos que eles vão ter que trilhar para chegar lá. Não estou descartando a relevância disso. Mas para a pregação, não. Para a pregação, não. Para a pregação, ou você tem Bíblia, ou você não tem nada. Nós ficamos procurando substitutos sagrados. E nós buscamos formação, e isso foi muito bom. O conhecimento das ciências humanas, biológicas, isso tudo é muito fascinante, isso é vital. E você, com esse conhecimento, enquanto médico, glorifique a Deus no exercício da sua profissão, enquanto psicólogo, glorifique a Deus na terapia profissional que você aplica. Tudo isso é maravilhoso, é importante, e tudo isso você serve a Deus, glorifica a Deus e serve a sociedade, inclusive a igreja, com o conhecimento que ora você obteve na academia. Mas para a pregação, precisa mais do que isso. Precisa de Bíblia. Precisa conhecer o Deus das Escrituras. Então, voltemos à questão: a Bíblia é suficiente? Segundo ponto, regra de fé e prática. Então, se a Bíblia, ela tem autoridade sobre nós, se ela é clara, se ela de fato é necessária e é suficiente, então ela é regra de fé e prática. Pois bem, mas por que você dá umas olhadas assim desconcertantes à revista, ao horóscopo na banca de revista, na web? Por que você fica querendo saber o seu signo? Por que você fica de olho no que os astros, dizem a respeito da sua vida? A Escritura não pode te governar a sua vida, instruir a sua vida? Aqui o autor diz: por que a Bíblia é a regra de fé e prática? Analise. Ele diz: porque ela é divina, por causa de suas características divinas. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mesmo estabelecida a inspiração das Escrituras Sagradas, ainda incomoda a moderna crítica teológica e o fato de a Bíblia ser considerada a regra de fé e prática. A moderna crítica teológica. Isso é liberalismo teológico que surge no século XIX. É interessante o nome do criador da teologia liberal: Daniel Ernest Friedrich Schleiermacher. É o criador da teologia liberal. Pelo nome você vê que não é uma coisa boa que ele criou, né? Até então, todo mundo acreditava na autoridade da Bíblia, na sua suficiência, clareza e necessidade. A partir de Schleiermacher, ele transforma a teologia em antropologia. Ele transforma a vida cristã só em sentimento religioso. E aí, a partir dele, junto com Rudolf Bultmann, Albert Ritschl, Albert Schweitzer, Adolf von Harnack, eles começaram a pensar, por exemplo, que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, mas foi escrito por 9 redatores. Que o livro de Jonas não é um fato histórico, uma verdade histórica, uma realidade histórica e concreta, mas é uma novela judaica, faz parte das lendas judaicas, e que Jó não foi um personagem precisamente comprovado pela arqueologia, mas ele é uma ficção dos antigos povos hebreus. A crítica bíblica, a crítica moderna, a teologia liberal,
ela também questionou a encarnação de Jesus, disse que ele não tinha duas naturezas, que ele não ressuscitou e que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Repara que é uma mudança sutil. Nós ortodoxos acreditamos, conservadores, que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? A teologia liberal não, ela disse que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Parte é palavra de Deus e muita parte é mito. Eu dei um curso esses dias do liberalismo teológico no pentecostalismo. Enquanto fica se preocupando com o calvinismo, o liberalismo teológico, que é nocivo, matou toda a cristandade da Europa, transformando os templos que eram cheios agora em boates, em cinemas, em shoppings, em estúdio de gravação. Isso foi o que o liberalismo fez e entrou agora. Recentemente a editora CPAD publicou um livro, Experiência Hermenêutica Pentecostal, Liberalismo Puro no Pentecostalismo ou na Assembleia de Deus. Precisaria de tempo para falar desse assunto, eu já vou encerrar aqui. Então a Bíblia é, de fato, regra de fé e prática para as nossas vidas, porque ela é a verdade de Deus, ela é toda a verdade de Deus. E aqui no terceiro tópico diz que as Escrituras superam a tradição. Aí diz, qual é a mais forte, a Bíblia ou a tradição? Eu lembro, no surgimento da teologia cristã, eu até anotei aqui, luteranismo considerava três coisas, até chamava de trilátero, três questões: Escritura, razão e experiência, no luteranismo. No wesleyanismo considerava Escrituras, tradição, razão e experiência. Então sempre houve essa questão: preferimos o quê? A Escritura ou a tradição? As duas coisas. Em primeiro lugar, a primazia das Escrituras e, secundariamente, também a tradição. A tradição tem o seu valor, tem a sua história e precisamos contextualizá-la e atualizá-la de acordo com o dinamismo da cultura. E aqui os autores fazem um comentário aqui, numa perspectiva de enredo histórico, Clemente, Orígenes, começaram a utilizar e se referir às Escrituras, Irineu, Tertuliano, e eles já debatiam o que vale mais, a Escritura ou a tradição. Mateus capítulo 15 e Mateus capítulo 23, Jesus está tratando sobre isso. Os discípulos dele são acusados de comer sem lavar as mãos. Então, lavar as mãos para nós é uma questão de higiene, naquela época era uma questão de tradição, Tinha que lavar as mãos antes de comer, legal. Aí Jesus responde essa pergunta, incisiva, com uma outra pergunta: e vocês, que cumprem a tradição, mas quebram o mandamento? Então Jesus está falando de uma questão que os pegou de surpresa. Eles, por exemplo, cumpriam a tradição, mas desonravam pai e mãe. Os judeus faziam, quando criança, adolescente ou jovem, um voto chamado voto de Corban. E aí esse voto Corban dizia que tudo que eles ganhassem na vida, a partir de então, eles deveriam entregar no templo. Jesus disse: legal, esse voto é um voto da tradição, mas vocês cumprindo esse voto, vocês quebram o mandamento. Que mandamento? De honrar pai e mãe. Porque se vocês entregarem tudo que vocês têm para o templo, em toda a vida de vocês, como vocês vão sustentar os vossos pais? Manter os vossos pais, dar saúde aos vossos pais, conforto aos vossos pais. Então vocês cumprem a tradição, mas quebram o mandamento. Não é isso? E isso serve para a gente. O que nós fazemos? Cumprimos a tradição ou o mandamento? Cumprimos o mandamento, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil, é proveitosa para te instruir, para te repreender, para nos educar em justiça. Para que mais? Para que sejamos perfeitos, como diz o texto aqui, a tradução, qualificados para toda boa obra.
Então, é impossível você ser qualificado para toda boa obra se você não passar pelas Escrituras, né? Graças a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos por Tua graça, Tua misericórdia e Teu grande amor. Muito obrigado por termos aprendido do Senhor, termos sido instruídos pelo Senhor, exortados pelo Senhor, sobretudo consolados pelo Senhor. Nos dá esperança e nos põe diante do Senhor, da Tua palavra. E o Senhor nos venha conduzir, reger as nossas vidas pela autoridade da Tua palavra. Que essa autoridade da Tua palavra seja também elemento para a autoridade no lar, a autoridade na família, a autoridade de pais com filhos, a autoridade na igreja, a autoridade às autoridades, enfim, meu Pai. Nos ensina a reconhecer as qualidades da Tua palavra, que possamos mergulhar, aprofundar nas profundidades da Tua palavra. Nos ensina a amá-la, a reverenciá-la e a ter a nossa vida guiada por ela, conduzida por ela, em nome de Jesus.